Olá, viva! Neste vídeo vamos falar sobre sanções. E o que é que são sanções? Sanções, antes de mais, são castigos que alguém aplica a outro alguém no sentido de corrigir, de modificar o seu comportamento, o seu suposto mau comportamento. Quem aplica as sanções entende-se com superioridade moral para o fazer e supostamente também superioridade material. Há teorias que falam sobre estes mecanismos. A psicologia, por exemplo, na psicologia uma famosa teoria, que é a teoria do reforço, que fala de quando queremos corrigir comportamentos, usamos reforços positivos, usamos reforços negativos para o fazer. É uma teoria que foi amplamente usada na educação, por exemplo. E no caso das políticas públicas, as intervenções que se fazem nas políticas públicas também, na realidade, não são muito diferentes em termos de estratégia global, não são muito diferentes do que a estratégia usada na educação. Porque o objetivo das políticas públicas também tem como objetivo alterar comportamentos, corrigir, de alguma forma, comportamentos que não são desejados ou estimular comportamentos que se entendem como socialmente preferíveis. Por isso, embora os políticos possam ter muitos instrumentos à sua disposição para desenvolver políticas públicas, instrumentos de diversas ordens, a estratégia que está na base dessas intervenções acaba por ser uma estratégia muito simples e que está bem expressa numa expressão inglesa que diz sticks, carrots and sermons. Portanto, pauladas, cenouras e sermões. Quando queremos que alguém altere o seu comportamento indesejado, usamos as palavras. Quando queremos incentivar ou reforçar determinado tipo de comportamentos, damos recompensas, e os sermões servem para ajudar a formar as pessoas, no fundo, não é? O comportamento das pessoas em relação àquilo que é desejável. As políticas podem ser, neste caso, estas estratégias são usadas tanto a nível nacional, como a nível local, como a nível internacional, e é disso que aqui estamos a falar. As sanções, portanto, têm sido usadas como uma forma de castigo, como uma forma de punição, em termos internacionais, claro, têm sido usadas como uma forma de punição para desincentivar certos comportamentos indesejados por parte dos governos de certos Estados. Já o historial das sanções já é muito antigo. Veja-se, por exemplo, o caso de Cuba, Irão, Venezuela e, claro, agora também, presentemente, a Rússia.
Na Rússia, a Rússia, com a revolução agora de 2014 que acontece na Ucrânia, alguns falam em golpe de Estado. Eu não vou estar aqui a esmiuçar essa terminologia, mas o facto é que esse acontecimento vem alterar aqui a situação na Ucrânia, vem provocar uma guerra civil. Pouca gente usa e fala sobre deste termo, mas efetivamente o que acontece na época na Ucrânia é uma guerra civil que vai opor as forças dos chamados separatistas das províncias do leste da Ucrânia às tropas governamentais e, consequentemente, isso leva à cisão da Ucrânia, do território ucraniano, à divisão do território ucraniano entre essas tais províncias, chamadas de Lugansk e Donetsk, essas regiões, e com o apoio dos russos, claro, e a anexação da Península da Crimeia e da cidade de Sebastopol pelos russos, o que vai levar a que sejam levantadas sanções à Rússia. Na altura, a administração Obama vai empreender uma série de sanções que, na linguagem de Obama, apelida de catastróficas. No entanto, catastróficas para a economia russa. No entanto, recentemente, mesmo ex-membros da administração Obama vêm reconhecer que essas sanções, afinal, não produziram grandes efeitos sobre a economia russa. De modo que elas praticamente tiveram efeito reduzido, ou quanto muito, acredita-se pelo menos, que contribuíram para impedir que Putin, na época, anexasse mais territórios ou invadisse a Ucrânia. Também, quando se fala em sanções, convém lembrar que os efeitos das sanções não são só sobre aqueles que são sancionados, mas também sobre aqueles que têm efeitos sobre aqueles que sancionam. Temos aqui uma colónia de gatos e uma colónia oficial de gatos, porque há outras que não são oficiais. Mas estas imposições de sanções, portanto, têm efeitos, diríamos assim, que não são esperados e muitos deles não são desejados. De modo que a economia russa, claro que tem sido afetada pelas sanções que foram impostas. Veja-se logo desde o início, houve uma grande quebra acentuada, quer ao nível da produção industrial, quer ao nível dos índices de consumo, inflação. O rublo nos primeiros dias da guerra quase que colapsou, o seu valor caiu em flecha. No entanto,
os russos também foram capazes de aqui desenvolver uma série de contramedidas que conseguiram, pelo menos, contrariar aquilo que poderia de facto ser o colapso da economia russa. De modo que, por exemplo, o rublo ainda há pouco tempo estava a ser trocado por um valor superior àquele que tinha no início do próprio anterior ao início do próprio conflito. Mas, como digo, as sanções têm efeitos, por um lado, que afetam aqueles que são sancionados, também têm efeitos sobre os que sancionam. E curiosamente, em relação a isto, eu creio que terá havido por parte dos líderes ocidentais o que eu poderia chamar de uma grande ingenuidade. Porque ao aplicarem sanções, não se precaveram daquilo que seriam, sobre aquilo que seriam as contramedidas da Rússia. Recorde-se, o racional, talvez, que estava subjacente às sanções era um racional muito forte e que poderíamos dizer que se calhar contribuiu para essa desplicência por parte dos líderes ocidentais, que achavam que as sanções iriam conseguir realmente deitar abaixo a economia, fazer colapsar a economia russa e, com isso, o objetivo, aliás, declarado mais que uma vez publicamente, não sei se indevidamente, por Biden, de fazer cair o regime russo e, com isso, parar a guerra, parar a invasão, portanto, fazer colapsar a Rússia. No entanto, isso não só não aconteceu, como os russos conseguiram, como já disse, de algum modo pelo menos, superar as sanções e conseguir ter, com a venda de petróleo e de gás natural, conseguirem gerar receitas mais do que suficientes para continuarem a manter o conflito militar. Essa ingenuidade por parte dos líderes ocidentais conduziu então àquilo que são os efeitos indesejados das sanções sobre os países ocidentais, naquilo que podíamos dizer que é na expressão, parece-me ajustada à expressão, o feitiço virou-se contra o feiticeiro, e muitos dos efeitos que de agravamento sobre a economia dos países ocidentais que estamos a sentir neste momento devem-se, em parte, não exclusivamente, mas devem-se, em parte, precisamente ao efeito dessas sanções sobre a Rússia. Portanto, um efeito de ricochete sobre essas sanções. No caso das economias ocidentais também, os efeitos não se fazem sentir da mesma forma em todos os países. Há países, como o caso dos Estados Unidos, que à partida terão mais capacidade para enfrentar os efeitos dessas sanções, porque têm muito mais autossuficiência energética, embora não seja total, mas têm muito mais capacidade energética do que a União Europeia
que nesse capítulo é, diríamos, bastante frágil, está bastante fragilizado. Recorde-se que a energia é a base de tudo. Sem energia não há serviços, não há indústria, não há transportes. É um bem essencial para as nossas sociedades desenvolvidas contemporâneas. De modo que, quando eu há pouco disse que os líderes ocidentais pareciam sofrer de uma certa ingenuidade ao aplicarem as sanções, essa ingenuidade revela-se precisamente no facto de eu estou a sancionar alguém que tem e que me proporciona um bem essencial. Essa pessoa tem um bem essencial que eu preciso dele, preciso efetivamente dele. Mas eu, por qualquer razão, não concordo com essa pessoa e vou aplicar-lhe um castigo. E não estou à espera que essa pessoa vá ripostar. Ora bem, isto parece-me de facto ingênuo. Tão ingênuo ao ponto de termos situações como, depois de termos aplicado uma série de sanções, ficarmos espantados quando a Rússia diz que vai passar só a vender o gás em rublos. E toda a gente fica espantada, diz, isso não pode ser, isso vamos ter que meter isso em tribunal, porque os contratos estão em euros, estão noutras moedas, não estão em rublos. Pois é, só que a questão toda é que quem tem o bem essencial que os outros precisam é que, no fundo, manda, digamos assim. E então, esse foi um dos esquemas que os russos arranjaram, por exemplo, não é, como é sabido, para conseguirem manter o preço do rublo estável e conseguirem, portanto, também com isso, obterem grandes quantidades de receitas. Pensa-se que, por exemplo, que em relação ao petróleo, embora tenha havido uma quebra na produção do petróleo na Rússia, que as receitas russas sobre o petróleo aumentaram 80%. Por isso, no campo da energia também, a Europa não está numa posição muito pouco favorável, como já disse há pouco, em relação, por exemplo, aos Estados Unidos. Isso deve-se também ao facto de, durante décadas, a União Europeia ter desenvolvido uma política de interligação de energética com a Rússia. A União Europeia precisa de importar grandes quantidades de energia. Nós temos muito pouca autocapacidade de geração energética. Veja-se, por exemplo, o caso de Portugal. Portugal, em cerca de 3/4 da energia que consome, tem que ser importada, porque nós não temos petróleo, não temos gás, não temos carvão, portanto não temos esses combustíveis fósseis, que até desejavelmente dos quais nos queremos libertar. A produção energética portuguesa consiste, esses cerca de 28% de energia que consumimos, de facto, é produzida cá, a partir de energias chamadas renováveis, não é? O vento, o sol, etc., as barragens e por aí fora, mas na realidade aquilo que podíamos chamar uma agenda verde energética para a Europa ainda está muito aquém de conseguir satisfazer aquilo que são as necessidades efetivas de energia. E por isso mesmo, esta vaga de sanções que foram impostas à Rússia vão ser muito dolorosas para as economias europeias e vão
de algum modo também para a americana, mas não tanto, e vão, acredito eu, aqui neste caso, conduzir a Europa, ou ajudar a conduzir a Europa para uma recessão, que de algum modo já se pensa que estará a acontecer. As sanções, neste momento, estão a ser desenvolvidas e a ser pensadas mais sanções. As sanções, pelos vistos, parece que não param. Isso também será um sinal de que se é necessário desenvolver mais sanções, aplicar mais pacotes de sanções, é porque as anteriores não tiveram os efeitos que seriam desejáveis. E presentemente parece que o grande alvo das sanções é o petróleo russo. A União Europeia espera suspender a compra de petróleo russo até ao final do presente ano. Os Estados Unidos já o fizeram. E, no entanto, esta suspensão, mais uma vez, embora no presente momento, ainda nos dias, nestes últimos dias, o petróleo tenha baixado o preço do barril de petróleo, por efeitos de ações que podem também não ser substantivas, digamos assim, portanto, são intervenções pontuais sobre o mercado que podem ser feitas com o sentido na tentativa de aliviar os preços, mas que podem também ter consequências e terão com certeza consequências no futuro. Ainda ontem uma notícia da Reuters dava conta que Biden mandou mexer nas reservas de petróleo dos Estados Unidos, reservas estratégicas que entenda-se que são reservas que estão alocadas e guardadas apenas para garantir serviços fundamentais e serviços e em caso e serem mexidas até em caso de grandes catástrofes ou de guerra. E, portanto, estar a retirar petróleo de reservas estratégicas para o introduzir no mercado a fim de tentar baixar ou de pelo menos estabilizar o preço do petróleo parece-me uma estratégia bastante arriscada. De qualquer maneira, o petróleo e as sanções sobre o petróleo podem conduzir a mais tragédias. Aliás, ainda sobre as sanções do petróleo, nós temos aqui na mesa, neste momento, a possibilidade de se criar um limite máximo para o preço do petróleo, impondo esse preço de venda à Rússia. Isto é uma estratégia pensada pela Janet Yellen, que é a secretária de Tesouro dos Estados Unidos, mas também é uma ideia que diríamos muito difícil, um bocado recambulesca e difícil de conseguir implementar. Teria que, de alguma forma, ser uma medida adotada por todos os países importadores de petróleo russo. E, presentemente, os principais importadores de petróleo russo, que são a China e a Índia, não parecem estar de todo para aí viradas. Ainda recentemente, há uns dias, um artigo também no Global Times, que é um jornal
online, uma espécie de voz não oficial do governo chinês, veio dizer que o suposto acordo que tinha sido falado com a China e com a Índia, discutido com a China e com a Índia à margem do G7, da reunião do G7, precisamente sobre esta imposição do limite máximo do preço do petróleo, não só vem desmentir que esse acontecimento, que efetivamente tenha havido esse consenso, essa negociação, como reforçar a ideia de que a China mantém relações comerciais com a Rússia, relações normais, e vai continuar a mantê-las, que não defende e não aceita sanções pensadas ou aplicadas de forma unilateral, e que quem decide não é o G7 que tem competência para decidir sobre as relações comerciais que se estabelecem entre a China e a Rússia. E, portanto, não tem competência para impor, diríamos assim, esse limite máximo do preço do petróleo. Consequências disto, portanto, nós, como consequências, temos aqui de facto, como consequências disto, o fim da importação de petróleo pode vir a provocar graves tumultos na economia europeia, e com isso vir a criar uma grande crise económica que alguns acham que já está a acontecer neste momento. Recorde-se, não é só a questão da inflação, que parece que não consegue ser, pelo menos, parada, ou pelo menos também não se tem-se tido muito cuidado no desenvolvimento de medidas para limitar, pelo menos de forma drástica, aquilo que é este escalar da inflação, porque essas medidas têm outras consequências económicas que também se sabe que não são desejadas, mas para além disso, há, como disse há pouco, a energia é a base de tudo, é a base dos transportes, é a base dos serviços, é a base da indústria, e sem energia para trabalhar, a indústria alemã, por exemplo, pode colapsar. Já há grandes receios sobre isso, já se fala em racionamento, e ainda estamos agora em julho, mas sabe-se, claro, que há um grande aumento da procura de energia no inverno, e, portanto, neste momento já uma boa parte dos alemães, que se no início estavam muito solícitos, digamos assim, na ajuda à Ucrânia, neste momento já começa a haver muita gente com dúvidas sobre a continuidade dessa ajuda, especialmente daquilo que é a ajuda militar à Ucrânia. Mas as crises também são políticas, juntamente com as crises económicas. Aliás, as crises políticas podem ser, claro, uma consequência das crises económicas. Veja-se o caso, por exemplo, recente de Boris Johnson, mas Boris Johnson será talvez a primeira baixa política desta guerra económica que tem sido desenvolvida contra a Rússia. Não significa que, claro, que todas as razões que exigem a sua destituição sejam relacionadas com este problema da Ucrânia, mas a guerra na Ucrânia, entenda-se, neste momento
é, podíamos dizer, um epicentro de tudo aquilo que está a acontecer no mundo e muito daquilo que também que tem acontecido na Ucrânia tem sido com todo o apoio que tem sido dado à Ucrânia. Há um forte apoio por parte do Reino Unido e que foi sempre bastante estimulado por Boris Johnson. Com esta baixa, falou-se há pouco tempo, aconteceram eleições em França que não foram propriamente favoráveis para Macron, mas outros políticos estarão a sentir dificuldades e poderão também vir a não sobreviver a esta guerra económica que foi empreendida. O que é que acontece? O próprio Biden diz que o sucesso desta guerra económica vai depender muito daquilo que a Rússia for capaz de aguentar e daquilo que a Europa também estiver disposta. Ele diz disposta, mas eu digo capaz de aguentar. Esta brincadeira com o petróleo pode vir a sair cara, entenda-se. O chefe da Agência Internacional de Energia, o Fatih Birol, ele vem há poucos dias atrás também uma notícia no The Times que vinha dar conta de que ele está a apelar para que a Arábia Saudita produza mais barris de petróleo, coloque mais barris de petróleo no mercado, porque prevê-se uma crise energética grave e, ao mesmo tempo, analistas do JP Morgan vêm dizer que o barril de petróleo poderá chegar aos $380. Ora, $380, ainda que o barril de petróleo chegasse a metade desse valor, já seria um valor catastrófico para a economia mundial. Soluções. Ora bem, soluções neste momento parece que existe gente que tem grandes soluções para esta guerra. As soluções são mais sanções. No entanto, inclusivamente, ainda há pouco, não sou só eu que o acho, mas outros também, como o Fernando Neves, que foi um diplomata já jubilado português, que vem dizer que as sanções não servem para nada, só por si não servem para nada. Por outro lado, temos como solução o fornecimento de mais armas à Ucrânia e a perpetuação desta guerra. No entanto, em relação a isto, eu também, já num vídeo anterior, mostrei que isso não é viável. Neste momento, a indústria militar do Ocidente não tem capacidade para continuar a produzir as armas que são necessárias para a Ucrânia. Aliás, a guerra na Ucrânia tem estado a desarmar perigosamente os países ocidentais, que em alguns casos vão demorar anos a conseguir repor o estoque, de certas munições, por exemplo, e isso não parece estar a fazer com que a Ucrânia consiga vencer a guerra.
os últimos desenvolvimentos são bastante favoráveis para a Rússia, tem uma capacidade militar muito superior à capacidade militar da Ucrânia, mesmo com todas as ajudas possíveis que possam ser dadas à Ucrânia. Não é de um dia para o outro que se vai reconstruir todo um exército que se está a perder no campo de batalha, quer em termos de número de homens que estão a morrer, quer em termos de material. A solução parece-me a mim, e estranho que é uma solução que para o qual ainda poucos parecem estar alerta, diria, é a solução das negociações. Eu diria que as negociações são talvez a via, embora a Ucrânia aqui tenha que fazer algumas cedências, mas serão a via para acabar com este conflito. Temos ali uma pessoa a fazer exercício. Faz bem, logo exercício pela manhã. E diria então que são a solução mais viável, embora, claro, tenham que ser feitas concessões à Rússia. Mas entre isso e coisas e concessões mais drásticas que podem vir a acontecer, eu acho que quanto mais rápido, e isto é a minha opinião pessoal, se quiserem podem divergir e contra-argumentar, mas creio que neste momento está a janela temporal de negociação, se não já estará fechada, já estará bastante limitada. E quanto mais os russos conseguirem ter sucesso em termos militares, maior será a dificuldade de negociar. Podemos mesmo correr o risco de termos uma capitulação incondicional por parte da Ucrânia, e aí os russos impõem todas as condições que quiserem. Portanto, eu não vejo grande lógica neste momento em estar a perpetuar uma guerra que não parece ter um fim positivo, pelo menos para o lado da Ucrânia e do Ocidente. Quando esta gente, e este é um receio que aqui deixo, quando esta gente perceber que não há nada a fazer e que a Ucrânia irá mesmo perder a guerra, resta saber se estarão dispostos a, uma vez que não é possível substituir um exército de um dia para a noite, se as potências ocidentais, a Europa e os Estados Unidos estarão dispostos, ou a NATO, estarão dispostos a enviar tropas para o terreno, como se costuma dizer, colocar botas no terreno. Aí já sabemos que as consequências vão ser muito mais drásticas. Este vídeo já vai longo, espero que tenham gostado, que tenham achado a informação e a reflexão relevante. Subscrevam, comentem, deixem os vossos comentários, partilhem e cá vos espero para uma próxima oportunidade.